Em 1973, o FBI descobriu um suposto código secreto usado pela família Trump para discriminar inquilinos negros. Em 1980, trabalhadores imigrantes ilegais construíram a Trump Tower sob condições que violavam todas as leis trabalhistas. Nos anos 90, investigadores federais colocaram Trump na lista de pessoas de interesse por possíveis conexões com a máfia russa. E em 2022, documentos tão classificados que nem mesmo agentes do FBI podiam lê-los foram encontrados em sua casa. Essas não são teorias da conspiração. São fatos documentados que foram deliberadamente enterrados pela mídia mainstream. Hoje, você vai descobrir a verdadeira face de Donald Trump, uma história de poder, corrupção e segredos que poucos ousaram revelar. O homem que governa a América novamente em 2025 construiu seu império nas sombras, e o que você está prestes a descobrir vai abalar suas convicções. Prepare-se, porque a realidade é muito mais chocante do que qualquer ficção. A história oficial nos conta que Donald Trump nasceu em 1946 em uma família rica de Nova York, filho de Fred Trump, um bem-sucedido construtor imobiliário. Mas o que não te contaram é como essa fortuna foi realmente construída e quais métodos controversos estavam por trás do Império Trump, muito antes de Donald assumir o controle. Fred Trump, o patriarca da família, não era apenas um empresário comum. Durante as décadas de 1940 e 1950, ele construiu milhares de apartamentos em Queens e Brooklyn, mas sempre houve sussurros sobre como ele conseguia terrenos tão facilmente e por que seus projetos raramente enfrentavam obstáculos burocráticos. Documentos revelaram posteriormente que Fred tinha conexões profundas com políticos locais e, segundo investigações, utilizava métodos questionáveis para acelerar aprovações e reduzir custos. O jovem Donald cresceu observando essas táticas. Aos 13 anos, já frequentava reuniões de negócios com o pai, aprendendo não apenas sobre construção, mas sobre as complexas redes de poder que governavam Nova York. Esta educação informal moldaria sua visão de mundo. Para vencer, às vezes, era necessário jogar pelas regras não escritas. Em 1973, quando Donald tinha apenas 27 anos e começava a assumir mais responsabilidades nos negócios da família, eclodiu um escândalo que definiria sua relação com a justiça americana. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou a Trump Management Corporation de práticas discriminatórias sistemáticas contra inquilinos afro-americanos. Mas aqui está o detalhe que poucos conhecem. A investigação revelou a existência de um código secreto usado pela empresa. A letra C era marcada nas fichas de candidatos negros. C de Colored, uma prática que permitia aos funcionários identificar e rejeitar automaticamente essas candidaturas. Documentos internos mostravam que essa não era uma prática isolada, mas um sistema organizado de discriminação. Trump respondeu de forma característica. Em vez de se defender, ele contra-atacou com uma ação de $100 milhões contra o governo por difamação. Essa estratégia de transformar defesa em ataque se tornaria sua marca registrada. O caso foi resolvido em 1975, com um acordo que exigia práticas não discriminatórias, mas Trump nunca admitiu culpa. A construção da Trump Tower, iniciada no final dos anos 1970, deveria ser o símbolo máximo do sucesso de Donald Trump. O arranha-céu de 58 andares na 5ª Avenida se tornaria sua residência e sede de operações, mas a verdadeira história de sua construção permaneceu oculta por décadas. Para reduzir custos e acelerar a construção, Trump e seus empreiteiros recorreram a uma força de trabalho controversa: imigrantes ilegais poloneses, conhecidos como Brigada Polonesa. Estes trabalhadores laboravam em condições precárias, sem equipamentos de segurança adequados, por salários muito abaixo do padrão legal. Trabalhavam 12 horas por dia, 7 dias por semana, em um canteiro de obras que violava sistematicamente as normas de segurança. Sindicatos da construção civil denunciaram a situação, alegando que Trump tinha pleno conhecimento do status ilegal dos trabalhadores. A estratégia era simples:
usar mão de obra barata e desesperada para maximizar lucros. Quando questionado, Trump alegou desconhecer os detalhes. Mas documentos posteriores revelaram reuniões onde essas questões foram explicitamente discutidas. A batalha legal que se seguiu durou anos, e o acordo final foi mantido em sigilo absoluto. Até hoje, os termos exatos do acordo permanecem selados, alimentando especulações sobre o que Trump teve que pagar para silenciar o caso. Mas talvez o aspecto mais intrigante e menos conhecido da ascensão de Trump seja suas alegadas conexões com o crime organizado. Na Nova York dos anos 1970 e 1980, era praticamente impossível construir grandes projetos sem algum tipo de interação com a máfia, que controlava sindicatos, fornecimento de concreto e transporte de materiais. Trump não apenas interagiu com essas organizações, ele aparentemente prosperou nessas relações. Investigações jornalísticas revelaram reuniões entre Trump e figuras conhecidas do crime organizado, incluindo Anthony Fat Tony Salerno, da família Genovese, e Paul Castellano, da família Gambino. Essas não eram encontros casuais, eram reuniões de negócios documentadas. A conexão mais intrigante surgiu quando Trump expandiu para Atlantic City nos anos 1980. Seus cassinos, Trump Taj Mahal, Trump Plaza e Trump Castle, operavam em um ambiente onde a infiltração do crime organizado era conhecida. Relatórios do FBI da época mencionam Trump como uma pessoa de interesse em investigações sobre lavagem de dinheiro e conexões com a máfia russa. Nikola Tesla uma vez disse que o presente é deles. O futuro pelo qual eu realmente trabalhei é meu. Trump parecia entender intuitivamente que o futuro pertencia àqueles dispostos a navegar nas águas turvas do presente, independentemente dos riscos morais. A transição de Trump dos negócios para a política não foi um capricho súbito, como muitos acreditam. Documentos revelam que ele considerava uma carreira política desde os anos 1980. Em 1987, Trump colocou anúncios em jornais criticando a política externa americana, um movimento que muitos analistas interpretaram como um teste de suas ambições políticas. Durante décadas, Trump cultivou relacionamentos com figuras políticas de ambos os partidos. Ele doou generosamente para campanhas democratas e republicanas, sempre mantendo portas abertas. Essa estratégia bipartidária não era altruísmo, era investimento político calculado. Quando finalmente se candidatou em 2016, Trump tinha uma rede de contatos, favores acumulados e conhecimento íntimo de como o sistema realmente funcionava. Sua campanha, América em Primeiro Lugar, ressoou com milhões de americanos, mas poucos sabiam que essa mensagem havia sido testada e refinada ao longo de décadas de observação política. A presidência de Trump foi marcada por 2 processos de impeachment históricos, mas a narrativa completa desses eventos revela camadas de complexidade política raramente discutidas. O primeiro impeachment, relacionado à ligação com o presidente ucraniano Zelensky, não foi apenas sobre investigações de Biden. Documentos posteriormente revelados mostram que Trump estava navegando em um complexo xadrez geopolítico, tentando expor o que ele via como corrupção sistêmica, envolvendo empresas de energia ucranianas e políticos americanos. Independentemente da legitimidade de suas preocupações, seus métodos violaram normas constitucionais estabelecidas. O segundo impeachment, após os eventos de 6 de janeiro de 2021, representa um dos momentos mais sombrios da história política americana. Trump se tornou o primeiro presidente a enfrentar impeachment 2 vezes, um recorde que provavelmente permanecerá único na história americana. Em agosto de 2022, o FBI executou uma busca sem precedentes na residência de um ex-presidente. A operação em Mar-a-Lago recuperou centenas de documentos classificados, incluindo alguns com as mais altas classificações de segurança nacional. Mas aqui está o que poucos sabem. Alguns desses documentos continham informações sobre programas de inteligência tão sensíveis que mesmo investigadores do FBI precisaram de autorização especial para lê-los. A natureza exata desses documentos permanece classificada.
alimentando especulações sobre o que Trump pretendia fazer com essas informações. A defesa de Trump alegou que ele havia desclassificado os documentos mentalmente, uma afirmação que desafiou décadas de precedentes legais. Este caso exemplifica a constante tensão entre Trump e as instituições tradicionais americanas. Em 2024, Donald Trump fez história ao se tornar o primeiro ex-presidente americano condenado por crimes. As 34 acusações relacionadas ao pagamento de silêncio à atriz pornô Stormy Daniels podem parecer menores comparadas às outras polêmicas, mas representam algo maior: a intersection entre poder, dinheiro e influência política. O pagamento de $130 mil, feito poucos dias antes das eleições de 2016, não foi apenas sobre silenciar uma alegação de affair. Foi sobre manipular o processo eleitoral através da supressão de informações que poderiam ter influenciado milhões de votos. A condenação estabeleceu um precedente. Nem mesmo ex-presidentes estão acima da lei. E aqui chegamos ao capítulo mais surpreendente desta saga extraordinária. Contra todas as probabilidades, enfrentando múltiplos processos criminais e carregando o peso de décadas de controvérsias, Donald Trump conseguiu o que muitos consideravam impossível: retornar à Casa Branca. Em janeiro de 2025, Trump foi novamente empossado como presidente dos Estados Unidos, tornando-se apenas o segundo homem na história americana a servir mandatos presidenciais não consecutivos. Sua vitória eleitoral desafiou todas as previsões e análises políticas convencionais. Este retorno representa mais do que uma vitória política. É a validação de uma estratégia de décadas baseada na compreensão de que a política americana é, fundamentalmente, sobre narrativas e percepções. Trump sempre entendeu que em um mundo saturado de informações, a capacidade de controlar a narrativa é mais poderosa do que os fatos em si. A história de Donald Trump é um estudo fascinante sobre poder, ambição e a natureza da liderança na América moderna. De jovem observador nos negócios do pai até 2 vezes presidente dos Estados Unidos, sua trajetória desafia categorizações simples. Ele não é nem o vilão que seus críticos pintam, nem o herói que seus apoiadores veneriam. É algo mais complexo, um produto e, simultaneamente, um catalisador das contradições da sociedade americana. Suas táticas controversas, conexões questionáveis e métodos não convencionais refletem aspectos mais sombrios do sonho americano. A ideia de que o sucesso justifica os meios. Trump entendeu intuitivamente algo que muitos políticos tradicionais ignoram. Em uma democracia, a percepção pública é mais importante do que a realidade documentada. Ele transformou polêmicas em combustível político, escândalos em oportunidades de mobilização e críticas em evidências de perseguição. Sua segunda presidência promete ser ainda mais intrigante do que a primeira. Com décadas de experiência navegando nos corredores do poder, conhecimento íntimo dos mecanismos governamentais e uma base de apoio que se fortaleceu através de adversidades, Trump 2025 é uma versão mais experiente e possivelmente mais perigosa do homem que primeiro chegou ao poder em 2017. A verdadeira medida de seu legado só será conhecida quando os historiadores, décadas no futuro, puderem examinar sua influência na política americana com a perspectiva que o tempo oferece. Até lá, Donald Trump permanece como um dos personagens mais fascinantes e controversos da história americana moderna. Um homem que provou que na América, até mesmo as regras mais fundamentais podem ser reescritas por quem tem audácia suficiente para tentar. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo o que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.